Paulette, boa noite, muita paz. Kátia, boa noite. Ótima noite. Regina Lazzarini, boa noite. Então, Gladys, boa noite, muita paz. Vamos lá? Vamos refletir, André Luiz, psicometria, sem estar de cabeça para baixo. Mas esse negócio de tecnologia me dá trabalho. Eu não tenho um domínio sobre isso. Mas importante é a mensagem. A mensagem saiu, né? Mesmo de cabeça para baixo, como diz o Goiânia, de ponta cabeça, né? Vamos dar sequência. Na realidade, eu vou relembrar um pouco do que nós fizemos da última vez sobre a questão da psicometria, não considerando os conceitos que a psicologia, normalmente a psicologia da primeira escola, uma das primeiras, mas a primeira folha da psicologia, o behaviorismo, são formas diferentes de analisar. Obrigado, Lazzarini. É verdade, Kátia. Meu Deus do céu, eu sou muito fraco nisso. Eu reconheço. Eu preciso realmente ter menos medo da tecnologia. Medo que eu digo assim, eu fico meio mexendo numa coisa, depois eu não sei voltar e... É coisa de pessoa que tem um pé na época dos dinossauros, época da máquina de datilografia, orelhão, e assim vai. Vamos lá. Como eu disse, eu vou fazer hoje uma reflexão com vocês, um paralelo na realidade, de pesquisas que eu fiz, que eu faço. Para quem não me conhece, na realidade eu sou mais conhecido como um escritor espírita do que um paurador, um falador. Alice, boa noite. Eu escrevi muito sobre doutrina espírita e de uma visão, às vezes, muito dura. Eu ressignifiquei muito de minhas concepções. Eu sempre fui muito purista, pela chamada pulcridade mediúnica, ou pulcridade doutrinária, assim, a pureza doutrinária. Eu sempre pautei muito por isso. E às vezes com intransigências. Depois eu resolvi fazer pós-graduação no campo da psicologia, trabalhei no campo também das pesquisas, no campo da psicologia transpessoal coessencial, lá do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana de Cuiabá, e aprendi demasiadamente lá com os grandes mestres, os grandes cientistas, como o Dr. Alírio, o Dr. também Lacordaire, foram meus grandes mestres na área da psicologia. E eu tenho ressignificado muito do que eu escrevi. Eu tinha uma tendência muito a fazer pesquisas científicas. E eu vou trazer um pouco realmente de alguns trabalhos em relação à psicometria, que está muito ligada à área da pesquisa científica, né? Mas vamos voltar ao museu. Lá no museu, Débora, boa noite. No museu, foi exatamente dentro do museu que se fez uma ampla reflexão sobre a psicometria. Vimos a questão do espelho, aquela jovem, daquele francês, a questão da lei de causa e efeito, das consequências advindas a jovem, ficou presa a um espelho doado por uma pessoa que ela amava, que prometera para ela um casamento e que ele realmente esqueceu esse compromisso, foi embora e, enfim, trouxe problema para ela, desencarnou, ficou presa ao espelho e, consequentemente, aqueles que tivessem contato com o espelho, se fosse mais sensível, receberia a presença dela, até entraria no mundo mental dela, e não tão sensível levaria para casa exatamente também um espírito preso ao objeto. Quando estávamos saindo do museu, passando próximo ao escritório de administração do museu, eles perceberam, na realidade o Hilário, sempre o indagador, ele percebeu duas cadeiras vazias.
no escritório, né? Na realidade, era só um pequeno, estava perto de uma mesa de trabalho, né? E o Hilário resolveu fazer exatamente algumas indagações complementares daquilo que ele já tinha ouvido lá dentro do museu. E ele resolveu perguntar, né, se aqueles móveis que ele estava vendo, aquelas cadeiras, aquela mesa de escritório mesmo da administração do museu, que eram auxiliados, portanto, por auxiliares de administração lá do museu, se, no caso, espíritos, né, eles sentassem ali, se eles poderiam entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam, espírito encarnado. E disse assim, claro, isso poderia acontecer. Quer dizer, um espírito sentando-se na cadeira e que a encarnado utiliza normalmente em seus trabalhos. E o Aulus confirma que isso realmente, se nós desejarmos esse tipo de experiência, com certeza. Então o espírito tem facilidade de um processo de psicometria ali. Agora, se fosse um encarnado, um psicômetra encarnado, sentar na mesma cadeira, ele também poderia ver um pouco da história daqueles que utilizam aquela cadeira, aquela mesa, aquele ambiente. O Aulus confirma da mesma forma, e ele diz o seguinte, qualquer pessoa em se servindo de objetos pertencentes a outro, tais como, por exemplo, roupas, camas, cadeiras, leitos, né, como se tem, adornos, joias, etc., pode sentir os reflexos daquelas pessoas que a usaram, é a pergunta que o Hilário faz ao Aulus. Se a cadeira realmente traz uma história de alguém que utilizou a cadeira, se uma roupa, se uma cama, a própria cadeira, se joias, etc., como aquele espelho, né, pode alguém com sensibilidade realmente sentir reflexo daqueles que usaram esses objetos. Claro que pode, o Aulus confirma, né? Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de uma aguçada sensibilidade psíquica, ou seja, não é para qualquer um. Isso no campo das pessoas encarnadas. Desencarnado o tempo todo, André Luiz faz concentração, entra no mundo mental 1, entra no mental, faz isso com facilidade. Facilidade não, com muito exercício, né? Eles conseguem fazer isso. Mas encarnado tem dificuldade. Nós temos que ser portadores de uma sensibilidade psíquica muito aguçada para fazer esse tipo de trabalho no campo da psicometria. Não é uma coisa simples. As marcas de nossas individualidades vibram onde nós vivemos. E, por essas marcas, nós provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Detalhe, eu falei da última vez. Se nós estivermos em contato com objeto de pessoas que foram extremamente apegadas a esses objetos, claro que nós ressentiremos de alguma forma, já que há uma imantação de apego, portanto, idioplastias plasmadas nesse objeto, do qual pode agora estar em meu poder, mas que pertenceu a outra pessoa. E isso pode trazer uma influência ou boa ou ruim. Há até aqueles que dizem que quando você... pessoas que mudam, pagam aluguel e tal, vão mudam de casa, que é muito importante, e se fala muito nisso, e a gente vê lógica, né, nesse processo do estudo da psicometria, que quando você se muda, o importante é você, se possível, né, pintar as paredes. Pintar ou fazer uma lavagem, uma higiene profunda, para que possa retirar possíveis resíduos energéticos de mentes incrustadas na casa, no ambiente da casa, no quarto, na sala, no banheiro, em qualquer lugar. Isso é importante. Não parece fantasia, mas isso tem lógica naquilo que nós estamos estudando aqui. Então, realmente, a parede acaba ficando impregnada, objetos ficam impregnados, uma casa fica impregnada, um carro fica impregnado. Isso pode trazer coisas boas ou coisas ruins, exatamente o que ele está dizendo, né? Nós podemos provocar, já que de alguma forma nós deixamos as nossas marcas individuais, elas vibram onde nós vivemos, e com essas vibrações nós provocamos o bem ou provocamos o mal naqueles que entram em contato com esses objetos ou conosco. E é tudo que observamos. Aliás, o Hilário pergunta o seguinte: se isso é mediunidade? É interessante a pergunta. Se essa faculdade de psicometria é mediunidade. Não vamos analisar Bosano mais tarde, daqui a pouquinho,
Ele vai colocar essas influências, às vezes, ora, né, ele estudou muito o animismo também, a questão das forças anímicas, né? Ora ele coloca no rol da mediunidade, ora ele coloca no rol do animismo, ou seja, do processo telepático, num processo realmente mais do médio não, do sensitivo. E o Aulos confirma, né? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem catalogados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas. Ele vai dar alguns nomes aqui porque, na realidade, a psicometria é realmente um assunto do âmbito científico. Ele não é necessariamente do âmbito de quem estuda mediunidade, porque até não podemos dizer que é um tipo de mediunidade. O Allan Kardec também toca nesse assunto aí na Revista Espírita, tá? Mas, por exemplo, essas denominações dadas no mundo científico, como criptestesia pragmática, é um nome que se dá dentro da parapsicologia, da metapsicologia, dessas experimentações científicas, como também a metagnomia tátil. Quando ele fala de metagnomia tátil, está falando psicometria, ou eles chamam também de delestesia. São nomes estranhíssimos para nós, espírita, mas é um tema que a ciência tem abraçado, e vocês vão ver como eu vou contar novamente a história da Maria Rosa, aquela médium psicômetra que conseguiu resolver uma questão de uma morte daquela jovem, né? E nós vamos retomar aquilo lá desde o começo, tá? Eu só estou fazendo o finalzinho do capítulo aqui sobre psicometria e fazer essa análise, um paralelo, tá? Realmente a vibração pode permanecer por muitos anos no local, no objeto, com certeza absoluta, principalmente em roupas, né, em roupas, objetos, né? É muito comum uma pessoa que utilizou certa roupa, uma outra pessoa utilizar, sentir um pouco, né, do magnetismo, o bom ou ruim magnetismo de alguém que utilizou, e assim vai. Isso é tão real que não é como nós fugimos, né? Mas em tudo nós vemos a integração das afinidades, das sintonias, enfim. E de uma coisa nós não tenhamos dúvida: através do pensamento, nós comungamos uns com os outros em plena vida universal. Portanto, o pensamento, o que é o pensamento? O pensamento é o potencial que todos nós temos de emitir energias eletromagnéticas, e a eletricidade é uma energia dinâmica, o magnetismo é uma energia estática. Portanto, na dinâmica da expansão da eletricidade, vai formando campo magnético exatamente em função desse princípio de estática, né, do magnetismo. Então, o pensamento ele tem um poder muito grande, tanto no campo da eletricidade como do magnetismo, já que ambos estão em expansão ou estão em condições de estática. Isso é absolutamente real. Agora, uma coisa importante, aliás, quando a gente entra em determinados lugares contaminados, intoxicados de vibrações negativas, vamos dizer assim, de vibrações densas, pessoa sensível, não precisa nem ser psicômetra não, uma pessoa mais sensível, ela sente na hora, se arrepia, dá dor de cabeça, dá assim, um tipo de uma dor de barriga, naquela região nós chamamos de plexo solar, parece que congestiona, né, esse terceiro chakra, e a pessoa sente exatamente uma indisposição dentro da região dos órgãos internos do abdômen. Ela pode sentir uma contrição no pescoço também, aqui que é o chakra, o laríngeo, ou então na região do quarto chakra, né, que é o coração, aquele aperto do coração, em determinados contatos com objetos, com roupas, ou até mesmo de residência ou ambientes. Então há uma influência também ambiental, inclusive dos vegetais, dos animais, etc., né? E de uma coisa, então, nós não temos mais nenhuma dúvida em relação a nós também darmos ideoplasticamente um processo de uma vida, né, para certos objetos, criando esses halos energéticos, do qual vai haver uma influência em um e outro. Maria Rosa, vamos voltar à questão, vamos retomar todo aqueles trabalhos, tá? A Maria Rosa Bussi era uma médium italiana. Eu não sei se ela desencarnou, esse artigo eu escrevi tem 15 anos, e ela conseguiu desvendar aquele enigma do desaparecimento de Tiara Barifi, ou Barifi, né? O desaparecimento da Tiara aconteceu em 2002, e ela foi, de alguma forma, convocada pelo especialista no campo de criminalista e tal, porque ela era conhecida, ou é ainda conhecida nesse campo, e muito utilizada
para desvendar casos misteriosos de desaparecimento, etc. E a Maria Rosa levou até a polícia o corpo, né? Levou a polícia até o corpo dessa mulher no fundo de um lago, e no depoimento dela, ela afirmou para a justiça romana que ela teve uma visão, e a visão dela permitiu que ela pudesse elucidar aquele mistério que já durava 3 anos. Então, é uma coisa interessantíssima, né? Um corpo está 3 anos desaparecido, a justiça utiliza a capacidade dela, e ela, inclusive, claro, ela é instrumento que auxilia, né, nas instruções processuais, e ela foi explicando, né? Então, Maria Rosa, ela afirmou ter esses poderes clarividentes, e foi contatada pelos pais da vítima no início deste ano, na época que eu escrevi, para tentar descobrir o que havia acontecido. Então os pais queriam saber o que tinha havido, já que ela conseguiu descobrir o corpo. O que aconteceu para o corpo dela ter sido encontrado 3 anos depois, debaixo das águas de um lago? E aí eles lhe deram uma fotografia, né? E Tiara, que tinha por volta de 30 anos, quando desapareceu sem deixar notícia. Maria Rosa, ela explicou lá no tribunal ela ter captado, né, os últimos momentos da Barif, né, antes que ela caísse no lago com o seu carro no fim de 2012. Então ela caiu com o carro e morreu dentro do carro lá no fundo do lago. E ela vai explicando no seu trânsito da psicometria que ela foi ao lago e viu o que aconteceu. Ela viu os detalhes do que aconteceu. Eu escutei, eu a vi, desenhei um mapa, disse Maria Rosa, a agência Reuters, aquela famosa agência Reuters, né, que acabou divulgando esse fato. A Reuters é uma agência que distribui para o mundo inteiro as suas notícias. Ninguém achou que ela estivesse no lago, pelo menos foi a tese inicial dos criminalistas. Quando eu vi a foto, diz ela, a Maria Rosa, eu soube que ela tinha morrido. Sou clarividente, isso no tribunal. Posso dizer quando alguém está vivo ou morto, ela explicando para o juiz. O caso era para a polícia bastante misterioso. Levantou-se inclusive a tese de homicídio, e até mesmo ela não quis dizer, porque ela sabia como ela tinha, a Barif tinha desencarnado. Se pensou em suicídio, porque naquele momento a Tiara ela estava com problemas de ordem emocionais também. E os seus pais tinham sido informados que Tiara havia saído do país, inclusive até os pais achavam que ela estava na Espanha. E, como eu disse da última vez, a Maria Rosa, ela inclusive se recusou a dar detalhes, né, do que teria motivado a morte, mesmo diante de um tribunal. Ela preferiu não entrar em muito detalhe, embora tenha dado algumas dicas, né, mas alguns indícios, mas ela não quis dizer exatamente o que motivou a morte, se a hipótese de homicídio ou de suicídio. Ela resolveu ficar na dela, né, não falou nada. Ela só disse isso em detalhes para a mãe. Certamente, eu imagino, aí é uma dedução como escritor e pesquisador, de que ela tenha descobrido que pode ter sido até um suicídio mesmo. Mas sugeriu que o tempo ruim perto do lago provavelmente desempenhou um papel no destino de Tiara. Então ela não quis falar que tenha sido um suicídio. Estamos diante de um tipo de fenômeno de psicometria, com a Maria Rosa, que a rigor não é uma faculdade comum em nossos círculos de atividade, uma vez que só a possuem pessoas dotadas de muita sensibilidade psíquica, uma aguçadíssima sensibilidade psíquica, como a Maria Rosa. Nossa atual condição espiritual, ainda deficitária, não permite esses admiráveis recursos perceptivos, isso é verdade. Eu faço uma análise nesse meu documento aqui sobre a terminologia de psicometria que foi criada nesse campo das pesquisas paranormais por um médico norte-americano chamado G. Rawlins Buchanan. É muito conhecido para quem estuda psicometria. O Buchanan, ele é muito conhecido, ele tem tese interessante sobre a questão da psicometria. Ele era um médico norte-americano. E ele fez uma pesquisa, realizou durante vários anos uma série de experiências, porém, e somente depois de algum tempo, ele observando os efeitos do fluido magnético, para trazer uma tese para explicar a psicometria, ele vai utilizar a tese dos fluidos magnéticos com pacientes sonâmbulos, e ele chegou a algumas conclusões cabais, considerando inclusive as teses do próprio Mesmer, trabalhando o magnetismo com as teses do mesmerismo, etc, etc. São visões desse médico, o Buchanan, muito conhecido, repito, para quem estuda psicometria. Na definição do livro, nos domínios da mediunidade que nós estamos realmente estudando aqui, o André Luiz, ele vai dizer para nós que psicometria
é aquele registro, aquela apreciação de uma atividade, pelo menos para a psicologia, uma atividade intelectual do mundo comum. Mas para nós, para o Aulus, na realidade, ela designa exatamente a capacidade de um ser humano conseguir captar impressões, recordações ou contato de objetos comuns. Isso está muito claro para nós, segundo o Aulus, diferente da psicologia lá desde a primeira força do behaviorismo. Vimos aqui que Aulus descreve que o pensamento espalha suas próprias emanações em toda parte e que se projeta deixando vestígios espirituais onde são arremessados os raios da mente. Então, o Aulus explica para nós que psicometria, diferentemente da psicologia clássica ou comportamental, na realidade é essa capacidade, né, de nós projetarmos e deixar vestígios espirituais onde nós arremessamos os raios de nossos pensamentos. E aí vai. Por exemplo, como animal, qualquer animal, ele passa pelas matas, pelas picadas, ele deixa o seu odor característico. Aliás, um cachorro que tem uma capacidade olfativa muito sensível, ele consegue captar realmente esses olfatos, que são esses vestígios. Da mesma forma, os nossos pensamentos deixam vestígios, deixam rastros. E Aulus, ele diz que as marcas da individualidade de cada um vibram onde se vive e por elas provocam bem ou mal naqueles que entram em contato, mais uma vez, a questão de ambientes, objetos, vestuários e móveis, que estiverem impregnados por pessoas mais com pessoas desequilibradas, evidentemente vai trazer mal-estar para nós. Deixa eu ler aqui que a Débora está falando. A polícia americana se utiliza de médios e da psicometria para resolver determinados crimes. Isso é absolutamente correto, essa afirmação. É muito utilizado, muito utilizado mesmo essas pessoas sensíveis, inclusive até para o mal, né? Diga-se de passagem, inclusive pessoas que têm essa capacidade de fazer leituras de mente, fazer leituras de objeto. Foi utilizado inclusive na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado inclusive por chamar esses organismos, né, de espionagens, etc, etc. Mas muito claramente, de uma forma muito objetiva e de uma forma muito lúcida, a nossa irmã Débora fala realmente uma verdade, que é utilizada pelos mecanismos, pelos aparatos policiais alguns estados americanos utilizam sim. No livro Mecanismo da Mediunidade, é um livro muito profundo, é um livro que eu nem ouso fazer lives dele, porque é um livro muito científico, e não sei se eu teria até capacidade para fazer isso, mas o André Luiz, ele esclarece que a psicometria é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. Ainda a reafirmação dessas impregnações, dessas impressões, dessas lembranças, dessa vida energética que objetos têm. E ele cita lá ainda em Mecanismo da Mediunidade a importância da harmonização entre encarnados e desencarnados neste tipo de trabalho. Caso contrário, pode-se anular a possibilidade de êxito fugindo dos verdadeiros propósitos. Aí eu falo que as pessoas utilizam esse dom para fazer o mal. E ele vai falar em Mecanismo da Mediunidade exatamente na anulação da possibilidade de êxito realmente ao fugir dos propósitos. As pessoas podem utilizar essa faculdade para o mal. E ainda o André Luiz diz o seguinte, que pode ser usada em desaparecimento de uma pessoa que não deixou pista, conforme nós vimos, e a Débora lembra bem a polícia norte-americana, e o André Luiz explica também essa questão de a psicometria pode ser usada sim em desaparecimento de uma pessoa que não deixou pistas, por exemplo. Por intermédio de um objeto pertencente a essa pessoa que está desaparecida, o médium consegue captar a personalidade, a fisionomia do proprietário deste objeto, reporta-se, né, ao desaparecimento, se for o caso, se ele tiver maior sensibilidade, apenas com esse objeto nas mãos, podendo inclusive até descobrir o seu desencarne e o local onde o seu corpo se encontra. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial um psicômetra também que pegou um objeto de Adolf Hitler e, na realidade, entregaram para ele um objeto. E eu não sei se foi exatamente na história de A Lança de Longinos, que foi uma das crônicas que nós lemos, isso me veio à memória agora,
e que entregou esse psicômetra. Ele não sabia de nada da história, na realidade era um lenço chamuscado pela Segunda Guerra Mundial, que foi encontrado no chamado bunker, né, naquele lugar, fortaleza de Adolf Hitler, e se teve dúvida se Hitler fugiu, se o Hitler morreu, se ele suicidou, teve algumas dúvidas, a Eva Braun também, a sua esposa, se ele teria se suicidado. Ainda paira algumas dúvidas, certezas e dúvidas na realidade, existe mais dúvida do que certeza disso daí. Mas independentemente desse misterioso sumiço de Adolf Hitler, esse psicômetra, ele pegou o lenço, não sabia, estava sendo realmente testado por esses pesquisadores, e ele entrou em transe ao contato com esse lenço chamuscado pelo incêndio, lá por fogo, né? E ele começou a narrar que aquele lenço pertencia, ele vai dando as características de Adolf Hitler, uma pessoa baixa, bigode, alguns detalhes assim, né, que remetia à personalidade de Hitler, sem ele saber de quem era esse lenço. E o detalhe é que ele vai falar da morte também. Então, por ele haveria uma afirmação de que realmente o Hitler teria suicidado. Nessa psicometria, embora historicamente se tem muitas dúvidas, mas esse médium, ao ver, não sabia que era de Hitler, disse que quem possuía aquele Hitler se suicidou. É muito interessante essa história também, é uma história real, que foi contada também por pesquisadores, não só o Buchanan, como foi um dos grandes médicos psiquiátricos que estudou isso também. Mas outra coisa aqui, quando nós, trazendo esse fluido pessoal, que é o chamado fluido pessoal humano, né? Quando tocamos num objeto, nós imantamos esse objeto com o fluido que nos é peculiar. Pessoas boas vão imantar com coisas boas, pessoas que estão emitindo o seu fluido pessoal, sua energia, o magnetismo pessoal. Se for uma pessoa má, sensual, uma pessoa violenta, ela vai impregnar da mesma forma, imantando com fluido, esse fluido negativo, esses objetos. E quem tiver tocado ali, se for sensível, vai sentir isso, né? E de uma forma muito negativa, alguma coisa que vai te fazer mal. Inclusive isso serve para alimentos, serve para copos, serve para água e muitas outras coisas mais. Aliás, a água é a maior dos elementos naturais, maior captador de energia, né? Ela capta energia boas e ruins, né? E se além do simples toque ou uso convertermos inadvertidamente esse objeto, por exemplo, você tem um livro, uma fotografia, no caso lá da Maria Rosa, uma joia, no caso dessa jovem contada aqui do museu, uma residência maior, na própria casa de alguém, uma residência, uma casa mesmo, né? Um automóvel, um veículo, enfim. Na realidade, em motivo de obsessiva adoração, se a pessoa foi muito presa a esses objetos, amplia-se excessivamente as noções de posse ou propriedade, isso com certeza absoluta vai impregnar, seja livro, foto, joias, casa, automóvel, residência, etc. O volume de energias fluídicas que sobre o mesmo projetamos é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali ficará impressa. Então, pelo apego às coisas materiais, como ele está dizendo aqui, nós estamos emitindo energias eletromagnéticas considerando a eletricidade em expansão, o magnetismo em processos de estática e formando uma frequência eletromagnética de emissão por pensamento preso a alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser imantado por essas energias. Nós vamos imprimir esses nossos sentimentos, esses nossos pensamentos, essas nossas frequências nesses objetos. E aí, evidentemente, uma pessoa sensível poderá captar exatamente quem está ligado a esse objeto. E dessa forma, em qualquer tempo e lugar, quando eu digo quem está ligado a esse objeto, a pessoa entra, inclusive, no mundo mental de quem teve contato com esse objeto. E se a pessoa estiver desencarnada, vai entrar no mundo mental do desencarnado. Se estiver encarnada, ela vai entrar também no mundo mental do encarnado. Por exemplo, para encontrar mortos, né, desencarnados pela psicometria, necessariamente, obrigatoriamente, num primeiro momento, numa análise muito simples e bem simplista, essa a minha reflexão, esse médium vai entrar em contato com a mente do desencarnado, o que vai deixar impregnado exatamente o ambiente por uma onda em que a mente desse desencarnado vai conduzi-lo. Mesmo que esse desencarnado esteja sob tratamento nas colônias espirituais,
mesmo que esse desencarnado esteja em processo de perturbações ainda, recluso, né, acolhido em casas transitórias, etc., mas há uma possibilidade desse médium entrar em contato com... Ela vê uma fotografia, Maria Rosa, entra em contato com ela onde ela estiver e imediatamente ela projeta sobre o objeto do qual ela teve o grande trauma ou ficou presa, a localização, e se acha fácil por essas ondas eletromagnéticas que a medicina, a ciência ainda não conhece. A verdade é essa, mas esse potencial existe, como disse a nossa irmã Débora. Isso é utilizado inclusive nos aparatos policiais, investigativos, inclusive em serviços de espionagem. Então, o fenômeno é extraordinário, né? Ele vai falar o seguinte: dessa forma, em qualquer tempo e lugar, a nossa vida, com méritos e deméritos, desfilará em todas as suas minúcias ante o radar do psicômetra. Então, o psicômetra é um verdadeiro radar. Ele tem essa capacidade, né? O radar, ele emite os seus pensamentos e cata de onde ele afina, onde ele consegue entrar em sintonia, o retorno dessa emissão de pensamento. Aí vem o processo da psicometria. Há um extraordinário estudo de Ernesto Bozano, contido no livro Enigmas da Psicometria, para quem quiser estudar esse livro que é científico, através de cuja leitura nos deparamos com impressionantes narrativas, algumas delas abrangendo até mesmo fases remotas da organização do planeta Terra. Muito interessante esse trabalho feito em Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano, considerando essa capacidade de alguém fazer um movimento, esse fenômeno psíquico de ultrassensibilidade, de chegar realmente por um processo de psicometria aqueles momentos bem recuados da organização do planeta, da formação do planeta. Estamos falando coisa de milhões de anos. Para Bozano, o processo pelo qual é possível ao psicômetra entrar em relação com os fatos mais recuados, mais remotos ou próximos, pode ser explicado, pelo menos ele dá duas explicações simples. Uma, parte dos fatos e impressões que é retirada da própria aura do objeto. Então ele vai colocar uma aura que reverte os objetos. E a partir daí, há ali uma impressão que é captada pelo psicômetra. E a outra hipótese dele é a questão da própria subconsciência do médium psicômetra, né? Que mediante uma relação telepática, que o objeto que ele está realmente analisando, que nós chamamos de objeto psicometrado, estabelece com o médium telepaticamente, e acaba sendo um processo telepático também. Aliás, é um processo telepático, né? Então são duas condições interessantes. Não importa se o possuidor esteja encarnado ou desencarnado. Como eu disse e reafirmo, o Bozano ele relata casos que demonstram haver relações psicométricas entre pessoas encarnadas, entre animais, entre o mundo vegetal, entre as chamadas minerais, que é o chamado da matéria inanimada, e assim vai, né? Há casos de fenômenos que ele chama de telestésicos, que são sensações à distância, né? E ainda para o nosso querido Bozano, a psicometria não passa de uma das modalidades da clarividência, e a ela, a psicometria, pertencem aos seus enigmas. Então ele já coloca a psicometria também no rol da mediunidade, no caso a clarividência. Ele faz essa união. Ele consegue ver na psicometria não um processo meramente paranormal, vamos dizer assim, numa linguagem mais da metapsíquica ou da parapsicologia. Ele vê também mediunidade, ele acha que é uma das modalidades, como um satélite, assim, né, em torno da clarividência, porque a clarividência é uma mediunidade aliás, a clarividência e dupla vista é uma mediunidade profunda demais. Basta ler O Brilho da Vida Eterna, que estamos estudando aqui com a nossa irmã Débora, a capacidade de Luciana, que é uma das membros daquela expedição, promovendo desencarnação na Terra, mas antes, lá na casa transitória de Fabiano, ela sendo utilizada no processo de dupla vista ou de clarividência, entrando no mundo mental com uma certa facilidade de um padre, o Domênico, né, que estava lá ligado inclusive a Zenobia, a capacidade dela ver detalhes, olha, tempo, data, local, pessoas, voz, o que estava... É coisa absolutamente fantástica para nós, assim, uma coisa inimaginável que é a clarividência. E o Bozano coloca a psicometria realmente ligada ou circulando em torno dessa capacidade de dupla vista e de clarividência. Então já coloca no rol da mediunidade. Ele cita que pela hipótese psicométrica,
O possuidor de um objeto, ele impregna neste objeto uma influência real, a qual tem a propriedade de receber, de reter toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais. Aí ele vai entrar também nos chamados fluidos vitais, que estão ligados a todos os elementos a partir do vegetal. Então é interessante essa tríade, né? Quando ele fala as emanações físicas, ligado às questões minerais, psíquicas, ligado ao ser humano, e vitais, ligado a partir também do vegetal, do próprio animal irracional. Não obstante, para Bosano, tais poderes psicométricos de uma pessoa viva, em grande parte, são imaginários. Na visão dele, em algum momento, ele acha que alguns processos psicométricos estão muito mais na imaginação do psicômetra, se ele não for muito sensível. Ele cria muito da sua imaginação. E em grande parte por ser imaginário, e que tal influência apenas persiste no objeto psicometrado, ou seja, possibilita uma ação pela faculdade clarividente e telepática do sensitivo. Aqui, clarividência e telepatia são consideradas satélites da psicometria. Então, o Bosano coloca, eu coloquei exatamente como a clarividência sendo o núcleo, porque os satélites, na realidade, seriam exatamente os processos da psicometria. O Bosano traz para a psicometria como se fosse exatamente o núcleo, né, e a clarividência e a telepatia, o satélite da psicometria. Ele coloca o contrário, mas é interessante a visão dele. Ele foi um cientista, né, espírita mesmo, e um trabalho, um legado, assim, uma herança riquíssima no campo científico para o espírita, nós encontramos em Ernesto Bosano. E ainda comentando sobre isso, ele declara o seguinte, que a sua opinião não invalida a hipótese de outros pensadores que acreditam, ou acreditavam, né, que o objeto, ele próprio, revelaria sua história. Mas um objeto revelar a sua história, objeto é inanimado, objeto não pensa, objeto não tem consciência, portanto não tem como movimentar e criar em torno de uma dinâmica uma história. Agora, aqueles seres que têm consciência e que tiveram contato com o objeto, dão a esse objeto, sim, essa vida energética, do qual quem tem contato com o objeto, evidentemente, pode entrar nessas vibrações e entrar no mundo mental telepaticamente quem esteve em contato com esse objeto, como aquela jovem do espelho, assim vai. É muito interessante realmente essa questão, né, da intermediação de objetos com as ondas mentais telepáticas e da própria clarividência. Dedução dele, ainda sobre a existência de um fluido pessoal humano, talvez podemos chamar, dentro da visão do Bosano, como eu chamei lá, como o Buchanan falou, né, que é um magnetismo, né, muito ligado ao mesmerismo, né, é o chamado fluido magnético mesmeriano, que o Buchanan, no seu estudo como psiquiatra, também fez sobre a questão da psicometria. E esse fluido mesmeriano, fluido animal, ligado a esse objeto, também consegue fazer com que haja esse movimento, né, seja da clarividência, seja da telepatia, por um processo psicométrico, energeticamente falando, sob o ponto de vista do magnetismo, que foi estudado, inclusive, pelo próprio Mesmer. Aliás, ele deu um salto, né, de estudo do magnetismo. Antes se estudava o magnetismo, para quem não sabe, a própria palavra magnetismo vem do mineral. O estudo do magnetismo estava ligado desde a antiga Grécia com o mineral, a magnetita, né? A magnetita é um mineral que foi estudado há muitos milhares de anos. E da magnetita, esse mineral, é que surgiu o termo magnetismo, um irradiador de energias eletromagnéticas. Então, o magnetismo é estudado no campo do mineral. Depois é que, principalmente o Mesmer e alguns poucos antes dele, começaram a estudar esse magnetismo no homem, ou seja, um magnetismo animal. Nós somos animais, nós estamos num corpo animal. Ele começou a trabalhar essa energia também fora dos minerais. Interessantíssimo o trabalho dele no século XVIII e XIX, com influência no século XIX. E arremata, a penetração dos segredos biográficos, ou seja, a vida, né, da matéria inanimada, permanece bem mais misteriosa. Assim, não existe uma biografia de um objeto sem consciência, um objeto inanimado. Mas esse objeto tem uma história daqueles que, com consciência, ligar esse objeto. Está muito claro para nós aqui, né? Você ligado aos objetos, você cria uma história para esse objeto. Na realidade, não é para o objeto. Esse objeto é um intermediário que vai fazer com que um psicômetra ligue-se a você ou a outros que estejam ligados a esse objeto.
Então, eu repito, quando nós estamos morando numa casa nova, o ideal é fazer uma limpeza muito bem feita, né? Com bastante detergente em todas as paredes, todo o chão, todo ao redor. Isso é simbólico, mas a água ela tem um poder magnético, não esqueçam disso. A água tem um poder magnético de diluição de energia negativa também. Uma lavagem ou uma pintura em toda a parede, toda interno, externo, porque você não sabe quem morou ali. Você não sabe quem morou antes do quem morou imediatamente quando você vai morar. Se também não esteja realmente essa casa não somente impregnada com esses pensamentos nocivos que podem trazer mal, doenças e muitas indisposições, fora a questão também de desencarnados por ali, né, que ainda prejudica mais o ambiente, a psicosfera vai ser uma vida realmente de uma péssima qualidade. E eu não estou criando fantasia não, isso é real, tá? Aliás, quem conta muito bem isso, esse detalhe, é a Ivone do Amaral Pereira, que eu vou citar rapidamente aqui. Essas questões dessas vidas a esses objetos. Na obra ainda de Bozano, nós encontramos muitas, incontáveis reflexões, como também muitas narrações de casos psicométricos, claro que não cabem aqui, numa breve reflexão que eu estou fazendo ao livro que nós estamos estudando aqui nos domínios da mediunidade. Ele comenta de uma forma extraordinária que há sensitivos que às vezes conseguem entrar em contato com o reino vegetal, com o reino animal, a tal ponto de identificar exatamente com a influência contida nesse objeto psicometrado, que se daria exatamente em que eles se apropriam das sensações, dos entendimentos, das vibrações, das sensações rudimentares dos organismos ou substâncias estudadas. Então eles conseguem fazer psicometria nas estruturas do mundo mineral e vegetal, mas na maioria das vezes referindo-se às influências humanas, mas também a outras tantas vezes Bozano, ele cita como influências, as piadas aí, né, de caráter psicométrico, a influência animal e a influência vegetal, e também a influência mineral, isso é importante. Para quem tiver curiosidade de estudar psicometria, e eu falei aqui, olha, falando coisa para o nosso dia a dia, falando de paredes impregnadas de energias ruins, de casa com história realmente muito boa, de objetos, joias, roupas que pertenceram a pessoas ligadas a esse objeto, a gente tem um pouco de cuidado, né? É claro que sempre com amor, com carinho, com um pensamento elevado, nada nos alcança. Mas nem todo mundo tem equilíbrio, então as pessoas desequilibradas tenderão a receber os ressaivos amargosos de tóxicos, de energias deletérias de certos objetos, determinados carros, casas, etc. Camilo Flammarion, ele foi um dos maiores astrônomos, se não, eu chamaria de o pai da astronomia francesa. Ele também fez um estudo muito sério dos fenômenos de telepatia, ou o que ele chamava de telestesia, né, como preferia denominar na época dele. E, isto é, realmente ser advertido por uma sensação qualquer de uma coisa que se passa de longe. E, no início da década de 1970, um outro professor, tá chato hoje, não tá falando muita parte científica, né? Mas só para a gente saber que esse assunto é um assunto espírita. E está no nosso dia a dia, nós estamos em contato com objetos o tempo todo. Relógio, anel, cordão, espelho, roupas, etc. Então, essas coisas têm vida, né? Uma vida mental de alguém que está ligado a ela. Então, no início da década de 70, o professor Tenef, da Universidade de Utrecht, ele pesquisou a mediunidade de um holandês chamado Crozet. E uma jornalista, na realidade chamava-se Alain van Gogh, ele acompanhou esse médium holandês, o Crozet, né, e fez inclusive um filme sobre a mediunidade dele, procurando comprovar a faculdade mediúnica para clarividência e psicometria. Isso, esse Alain van Gogh. Vários pesquisadores psíquicos acompanharam esse médium holandês, o Crozet, né, sem nunca terem constatado nenhuma fraude de psicometria do Crozet. Alguns jornais, inclusive da época dele, noticiaram seus fenômenos, como o Daily Express, como Evening Standard, como Evening News também, um diário de notícia do Rio de Janeiro, de 4 de janeiro de 1964, fala também sobre o Crozet. Ele fez, esse diário de notícia noticiou os prodígios realizados por ele. O próprio jornal Globo, em 21 de dezembro de 1963, trouxe um depoimento de um inspetor de polícia, o David Vandenberg, né, sobre o assunto, porque ele era holandês também. São muitos casos complexos de pessoas desaparecidas que têm encontrado soluções nas intervenções dos sensíveis médiuns de psicometria. Eu coloco aqui no meu artigo como médiuns.
embora a psicometria pode estar no lado do animismo, né, do processo mais de forças anímicas, né? Daí anteciparmos uma certeza inalienável no meu artigo. De futuro, a psicometria será ou se consubstanciará em um instrumento valioso para a elucidação de casos, porque não dizer policiais e até de interesses de estados e outros quaisquer que têm desafiado a nossa inteligência hoje. Para terminar a nossa live de hoje, eu vou voltar a lembrar a Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, dentre outros comentários, também existe no Limiar do Etéreo também, ela narra muito a psicometria. Ela era médium psicômetra, tá? Para quem não sabe aqui, a Ivone Amaral Pereira era psicômetra, ela tinha capacidade de psicometria. E nesse livro, né, Devassando o Invisível, dentre outros comentários sobre a psicometria, ela, Ivone, registra o que ela diz. Essa faculdade estranha e bela, ainda pouco estudada, vai ao extremo de permitir ao médium sentir e descrever as impressões de pequenos animais, de vegetais e até da matéria inanimada. Isso é Ivone nessa obra Devassando o Invisível, como nós estudamos lá com Bozano. E ela ainda diz o seguinte, né, na sua abençoadíssima mediunidade de psicometria, inclusive, ainda na mesma obra ela diz o seguinte, ela fez uma visita a uma família amiga e ali se hospedou por alguns dias e ela narra. Ela não estava conseguindo dormir, estava insone, né? E ali ela assistia cenas típicas da escravatura. Em outra residência moderna, o mesmo fenômeno sem dormir. Assistia cenas dramáticas de duelos, lutas, assaltos, fugas a cavalos, ambiente do século XVIII. Única explicação dela, psicometria de ambiente. Então, ela fazia leitura de ambiente, inclusive, com essas situações, de cenas dramáticas, duelos. Imagine você morar numa casa em que existe exatamente uma vida fluídica de dramas, duelos, lutas, assaltos, fugas, enfim. E ela não conseguia dormir, porque ela é psicometra também. Quer dizer, a pessoa que não tem sensibilidade ou não tem, entra em certas casas, são casas perturbadas, cheias de perturbações com os filhos, maridos, esposas, mães, etc. É uma casa desorganizada. E a única forma que nós podemos realmente reverter a situação num processo de ressignificar o ambiente é mantermos o estudo do Evangelho, manter pensamentos elevados, palavras, sem falar palavrões dentro de casa, sem ficar xingando, falar mal dos outros. Ter uma vida digna. Aí nós vamos higienizando todo o nosso lar. Nós vamos nos protegendo contra essas influências eletromagnéticas que os ambientes, como fala aqui a nossa irmã, né, essas cenas típicas da escravatura, ela via escravos em ambiente, tanto quanto também ela não conseguia dormir assistindo em outra casa, de outra pessoa, essas cenas dramáticas de duelos que estavam ocorrendo, lutas, assaltos. De onde é que vem isso? De pessoas que estiveram ligadas a essa família, que nessa família mentalmente, ou os próprios, né, vão criando mentalmente como um filme, né, como imagens cinematográficas, mas com vida própria. Com vida própria. Na realidade, o que ela estava vendo, essas cenas dramáticas, esses duelos, essas lutas, esses assaltos, essas fugas a cavalo, estavam ocorrendo o tempo todo, em um processo, numa dinâmica psicodinâmica muito forte, muito perturbadora. Principalmente ela, né, considerando essa viagem para ambiente do século XVIII, veja quantos anos depois, quantos séculos depois ainda, com uma vida própria em determinados ambientes, em Petrópolis. Uma delas eu sei que foi em Petrópolis, porque eu li a obra, e outro lugar do Rio de Janeiro. Bom, ficamos por aqui. Desculpe, eu realmente acabei dando uma viajada no campo mais científico, no tema que é científico também. O livro, No Domínio da Mediunidade, é um pouco científico. O Aulos é um cientista. Já falei para vocês, o Aulos foi um grande estudioso do psiquismo, né, humano. Foi um grande cientista. E tem o nome de Aulos aqui, mas ele foi um grande cientista. Obrigado. Muito aprendizado, né, Nazareno? Obrigado, tá? Eu peço só desculpa, realmente, hoje eu falei um pouco mais de psicometria, de uma forma mais científica, para que nós possamos nos habituar a esses temas, que são temas espíritas e que vale a pena nós acrescentarmos como informação para a nossa transformação, não é isso? Grande abraço a todos vocês, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, pelo prestígio que vocês me dão de estarem aqui conosco, tendo paciência de nos ouvir, e que eu tenha a capacidade de chegar ao coração e à mente de cada um com essas verdades para podermos renovar a nossa mente, a nossa forma de ver a vida e levar uma vida um pouco melhor, até não ser ter o contágio, né, de objetos, de casa, de carro,
nos livrar um pouco disso com um pensamento elevado. Boa noite para vocês, muita paz, tá? Muito obrigado, Lazarino. Muito obrigado aí pelo retorno, tá? Poxa, maravilhoso, ficou bom demais, hein? Obrigado, hein? Obrigado, tá, Kátia? Um grande abraço para você. Senão eu vou perder essa live, eu não consigo gravar, eu ainda vou ter que fazer a edição, tá? Tchau.